Neemias capítulo 1. Deixa eu abrir aqui também o meu trilho. Tomara a Deus que eu não preciso, mas se eu precisar, é uma grande responsabilidade pregar uma palavra no início do ano com um tema tão profético como este. O que eu tenho que fazer é agradecer essa honra ao Espírito Santo e pedir a Deus, como disse o presbítero Léo, que Ele me use para que todos nós venhamos sair daqui edificados. Diz assim a palavra de Deus: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante a ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Até aqui tá bom, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Meu Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela pessoa maravilhosa do Espírito Santo que está aqui neste lugar, que esteve falando aos nossos corações, nos alegrando através de hinos cantados aqui, ó Pai, que são palavras, ó Deus, meu Senhor, em forma de cânticos, ó Deus. O teu Espírito Santo tem nos avivado nestes dias, ó Pai. Eu te agradeço, ó Pai, porque tu és maravilhoso, ó Deus, porque tu tem nos amparado e tem nos fortalecido, ó Pai. Que a tua palavra neste momento sejam bênçãos para as nossas vidas e nós venhamos não parar de caminhar rumo aos céus. Eu te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Quem puder, diga amém. Quando eu estava preparando esta mensagem, eu me coloquei no lugar de Neemias. Imagine, um judeu, descendente daqueles que vieram de Jerusalém, do povo de Israel, que vieram cativos para a Babilônia, que vieram retirados à força da sua terra natal. E ele agora, nos meus cálculos, cerca de 163 anos após o exílio, após o cativeiro, ele vivendo essa verdade no coração dele, mas com privilégio na terra alheia. Porque Neemias, ele era copeiro do rei. E ele tinha seus privilégios. Ele tinha um nome grande no meio da sociedade. Ele tinha uma função de grande respeito, de grande confiança. E ele era muito próximo do rei. Imagine, ele era próximo do rei, que era o dominante praticamente do mundo. Porque essas nações, elas dominavam o mundo por completo. Elas eram a maior potência a iniciar-se por Babilônia, depois pelo Medos Persa, depois pela Grécia, depois por Roma, e agora está para vir em ascensão o governo do anticristo. São 4 governos que foi profetizado lá no livro de Daniel, que nós entendemos que é o acontecer dos tempos. E Neemias, judeu, um povo escolhido por Deus, para que o nome dele fosse revelado por meio deste povo ao meu e ao teu coração. Imagine que hoje nós pensamos que eles não são responsáveis direto pela tua fé, mas são, porque foi por meio deles que veio o Salvador, foi por meio deles que Cristo nasceu. A profecia diz que foi por meio da mulher que se chama Israel, que nasceu aquele que seria o meu e o teu Salvador, queria morrer na cruz do Calvário para salvar você e a mim, para trazer um destino bom, para te resgatar do pecado. Nabucodonosor teve um sonho, mas ele, ao acordar, não se lembrava deste sonho. E esse sonho o perturbou, porque ele queria conhecer o sonho que não se lembrava mais e queria entender o sonho. Procurou os sábios para poder trazer revelação, mas os sábios não conseguiam falar nada.
Ó rei, como é que eu posso falar para você um sonho que você não me diz sobre o sonho? E esses homens sábios foram condenados à morte, chamado então aquele que era conhecido como sábio na Babilônia, chamado Daniel. E Daniel não só vai falar sobre o sonho e interpretar o sentido, o significado do sonho, mas ele vai falar o sonho que Nabucodonosor não lembrava, porque aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele revela o profundo e o escondido. E Daniel, ele vai contar o sonho. O sonho era uma grande estátua, a cabeça era de ouro, os peitos e os braços de prata. Então, a cabeça simbolizava a Babilônia, os peitos e os braços simbolizavam medo dos persas. O ventre simbolizava a Grécia, que veio a ser domínio mundial. Após isso, nós temos as pernas, que simbolizam Roma. E agora está para vir as pés, que simboliza o reino do anticristo, o domínio do anticristo misturado com ferro e barro, dizendo que haverá uma parte do mundo uma ditadura, um comunismo, e outra parte haverá democracia. Mas o que tem a ver com a palavra? Tem a ver para que a gente possa entender a importância que tem Israel para nós, a importância que tem essa história para nós, o porquê que ela nos é tão relevante, porquê que é um tema tão importante para os dias de hoje, porque está falando de uma salvação, está falando de uma fé que ela nasceu aí, que ela foi plantada aí, por meio do povo judeu, por meio de Israel que hoje está em guerra, pelo qual é inteligente da minha e da tua parte orar. Imagine a aflição de Neemias, o seu irmão, se não me engano, Anani, está aqui, acabei de ler, que está lá na terra dos desolados, o povo de Israel, os restantes que ficaram do cativeiro, aqueles que voltaram na época de Daniel. E ele faz a pergunta: como é que está esse povo, aqueles que ficaram lá e aqueles que voltaram? Está em grande miséria, esse povo está sofrendo, esse povo está sendo castigado. E olha, e como é que está a situação dos muros de Israel? Está fendido. Alguns lugares está caindo o muro. Os irmãos sabem que o muro de uma cidade naquela época significava dignidade e força. E os muros eles eram construídos de uma maneira que nós hoje não conseguimos nem entender. Cada pedra de um muro tinha de mais ou menos 9 a 10 metros quadrados. Se construíam casas sobre este muro. O muro, ele rodeava a cidade, era uma grande fortaleza, protegia. Então, a ideia que veio no coração de Neemias era fortalecer os muros, era trazer à memória o que um dia tinha sido a cidade de Jerusalém. Os muros eram importantes, os muros são importantes, os muros têm que ser reparados, os muros têm que ser trabalhados, restaurados. E aí no coração de Neemias veio: olha, está em ruína, as portas estão sendo queimadas pelos vândalos, estão tacando fogo. No coração de Neemias veio uma grande tristeza. Ele veio ao chão, ele se prostrou no chão, ele ficou dias lamentando, ele chorou muito. Jerusalém representava para Neemias muita coisa, representava tudo. Jerusalém era motivo de alegria e de tristeza. Jerusalém significava a alma deles, a fé deles, a certeza deles, a esperança deles. E agora, como estava Jerusalém? Os muros estavam trincados. E aí ele chora. Ele entra em prantos. Mas diz, um certo determinado ponto aqui no versículo 4, que Neemias, ele orou ao Deus dos céus. Aleluia. Porque Neemias, ele não ficou ali chorando, pranteando, sem sentido. A tristeza veio ao coração dele, mas é uma tristeza cheia de atividade, é uma tristeza cheia de atitude. Às vezes na vida há um momento do choro, mas aquele choro pode ser um momento que você está se fortalecendo, que você está tirando aquilo que pode te atrapalhar a prosseguir. O choro é como se fosse um certo desabafo. Depois do choro, levanta e anda, e vai à frente, e não desista, porque o choro vem para todos. Essa semana eu perdi a minha irmã, eu chorei bastante. Mas depois do choro, ergue a tua cabeça, a vida continua, olhe para a frente, prossiga adiante. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, logo ao nascer da aurora. Então ele vai clamar, e ele vai pedir ao Deus dos céus, ele vai clamar pela cidade de Jerusalém. Jerusalém tem uma grande importância.
Jerusalém é a cidade de Deus, é onde a vontade de Deus prevalece. Ela pode estar agora com o templo não ainda erguido, os muros, só restam pedaços do muro que se chama-se o Muro das Lamentações, isso do templo. Mas a Bíblia diz, em João no capítulo 21, do versículo 2 a 4, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adornada e ataviada como uma esposa para o seu marido. Aleluias. E eu ouvi uma grande voz do céu que diz: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, e esse mesmo Deus será o seu Deus, e o povo será o povo dele, e ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais pranto, nem choro e nem dor. Uma Jerusalém vai descer do céu. Ela vai ficar entre a Jerusalém terrestre. É de lá que o Senhor Jesus irá governar a terra. Interessante que, como a igreja tem privilégio, a igreja não vai estar na Jerusalém física. A igreja vai estar na Jerusalém espiritual, governando o mundo com o nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nesse momento vai ser o primogênito entre muitos irmãos. Aleluias. Então, nesse tempo que Neemias está, se passaram 163 anos desde que o povo veio cativo para a Babilônia. E lá no livro de Daniel, ali chega um certo determinado ponto que se completam 70 anos desde que eles tinham saído de Jerusalém, né? De Israel. E Daniel, ele vai falar dessa aflição diante de Deus, porque ele queria voltar para a terra natal. Daniel amava Jerusalém de uma maneira tão forte. Ele orava 3 vezes por dia, abria a janela que dava em direção aonde estava Jerusalém, e ali orava 3 vezes por dia. E isso nos faz a entender que o que é Jerusalém? O que era Jerusalém para eles? O que representa Jerusalém para eles? Para os judeus é tudo, para nós também, porque é de lá que veio a tua e a minha salvação. É a cidade de Deus, é a cidade que Deus tem um projeto para com ela. Saiba que Jerusalém é o relógio do mundo. É para lá que os teólogos, os escatológicos olham para ver em que tempo nós estamos vivendo. Se você quer ter uma definição em que tempo está vivendo, se Jesus está próximo ou não à volta, você tem que olhar para Jerusalém. É para lá que você deve olhar. E em Daniel, alguns voltaram para a sua terra natal. Quem conhece o Salmo 126? É um dos salmos mais lindos. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Ou seja, os velhos que estão voltando para a terra de onde eles haviam saído à força, retirado à força. E eles estão cantando em forma de salmos. Quando o Senhor nos trouxe de volta à terra natal, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então diziam as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Deus fez grandes coisas por vocês? Deus tem feito grandes coisas por vocês? E ele diz: faz-nos regressar novamente ao cativeiro como a corrente no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aqueles que levam a preciosa semente andando e chorando, voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Não desista, mesmo que está difícil o plantio, continue. Você vai trazer o resultado, você vai fazer uma boa colheita. Há uma promessa de Deus para a tua vida. No ano de 2024, não desista dos seus sonhos. Prossiga adiante, não pare. Tem um filme que eu assisti há muito tempo, mais de uma vez: retroceder nunca, render-se jamais. Aleluia. Neemias assentou-se e chorou. E depois do choro, clamou ao Deus dos céus. Temos aqui uma primeira lição. Antes de agir, ore. Antes de tomar uma séria decisão, ore a Deus. Antes de planejar algo que vai caminhar por meses, por ano, ore. Antes de começar uma obra, ore. Antes de começar um casamento, ore. Antes de começar um namoro, ore. É uma lei que você deve seguir. Antes de fazer qualquer coisa, ore ao Senhor, porque assim Ele vai te guiar, assim Ele vai te mostrar, assim a tua vida terá sentido, assim você conseguirá chegar aonde você quer chegar, aonde você precisa chegar.
Porque Deus, ele conhece o teu e o meu caminho, o que é bom para você, o que é bom para mim. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Neemias chorou muito, mas não pense que ele não estava planejando, porque a segunda lição que Neemias nos ensina é que ele era um estrategista. Depois que ele chora muito, depois que ele lamenta, depois que ele conversa bastante com Deus, aí ele está determinado e ele vai até o rei. E quando ele chega até o rei, ele chega com o coração moribundo, o semblante triste. E o rei reconhece essa tristeza em Neemias. E uma outra lição nós recebemos daqui, porque quando o rei reconhece essa tristeza, ele vai dizer assim: olha, eu nunca te vi triste, eu nunca te vi cabisbaixo, eu nunca te vi sem expressar alegria, eu nunca te vi, sabe, fraco desse jeito, oprimido desse jeito. O que é que Neemias está nos ensinando? Neemias era um estrategista. Quando ele chegou até o rei, ele já sabia para onde ele queria ir, ele já sabia o que ele queria fazer, ele já havia planejado: rei, me dá cartas para que os chefes dos exércitos, sabe, para os governadores das províncias possam saber que eu estou indo a mando de ti, que eu fui liberado por ti. Porque entenda, como Neemias conversou com Deus, depois que ele falou muito com Deus, Deus o guiou até pessoas que o pode ajudar. Nada de ficar chorando, contando os seus problemas para quem não pode fazer nada por você. Ore, converse com Deus. E Deus vai levar você até pessoas que podem te ajudar a resolver o seu problema. Que pode fazer com que os seus problemas sejam solucionados. Que pode ajudar a abrir uma porta. Que pode solucionar um problema grande. Mas entenda que é importante você não andar todos os dias de cabeça baixa. É importante você ser uma pessoa que se autodomina, um soldado, uma pessoa de guerra, uma pessoa de luta, uma pessoa que não se prostra facilmente, porque quando você vier a estar triste, as pessoas vão reconhecer que é sério, e elas vão querer te ajudar, elas vão querer solucionar o seu problema, porque elas entendem que agora você precisa. Deus, ele não gosta muito de pessoas que vivem o tempo inteiro murmurando. Por isso é que Jesus, ele vai dizer lá em João 16:33, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele está dizendo? Olha, esteja pronto para enfrentar as mazelas da vida. Esteja pronto para viver o que a vida vai te oferecer. Há momentos que tem perdas que nos deixem cabisbaixo, caído no chão. Eu postei um vídeo para os meus irmãos de um grupo que eu tenho, falando a respeito da dor que abateu o meu coração com a perda da minha irmã. Lembrando da perda da minha mãe, que tem 1 ano e pouco que ela também foi recolhida. E essa dor é a maior dor que existe na face da terra. É a maior perda, é o maior vazio, é a maior tristeza. Porque alguém que você ama foi retirado, foi recolhido. São coisas pela qual nós devemos chorar na frente de todos, porque precisamos de um abraço. Mas tem uma palavra que nos fortalece. Está lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, não precederemos aos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E aqueles que morreram primeiro em Cristo serão ressuscitados primeiro. Depois nós nos encontraremos com os nossos irmãos em Cristo nas nuvens, e assim nos encontraremos com Jesus nos ares. E eu me fortaleci com esta palavra. Eu tenho esperança. Eu não sou como aqueles que não têm esperança. Eu vou ver a minha mãe. Se você perder alguém da sua família, você vai voltar a ver. Estou falando isso porque eu acabei de viver, não tem como não expressar. Então, Neemias era estrategista. E ele tinha um problema grave para resolver. Ele queria estar resolvendo o problema dos muros de Jerusalém. Mas quando ele foi até o rei, ele já tinha feito diversas reuniões consigo mesmo. Saiba que fazer reunião consigo mesmo não é coisa de doido. A psicologia te ensina a fazer, te instrui a fazer, a aprender a conversar consigo mesmo. Aprender, sabe, como se você estivesse numa mesa falando consigo mesmo. É chamado de o eu dentro de você que conversa consigo mesmo. Dizem que conversar consigo mesmo, se você vê algum doido na rua conversando, saiba que a psicologia diz que aquilo ali é algum ponto de sanidade. Enquanto ele estiver conversando consigo mesmo, não está perdido. Depois que ele parar de conversar consigo mesmo, já é.
Então, faça uma reunião consigo e faça uma reunião com as pessoas interessadas, com as pessoas que fazem parte. Com certeza, Neemias se reuniu com aquele grupo que ia ajudar ele na construção dos muros. Você precisa conversar com sua esposa, você precisa conversar com seu esposo, você precisa conversar com seus filhos. Faça reunião com eles, porque tem momentos que você tem que enfrentar adversidades. Tem hora que você está numa grande obra e você, às vezes, não está sozinho. Você precisa de estar juntamente com aqueles que estão envolvidos. Se você quer resolver o problema do seu casamento, saiba que sozinho não vai conseguir. Você tem que conversar com seu esposo, com sua esposa. Se você quer resolver os problemas com os filhos, aprenda a fazer reunião com seus filhos, a conversar com seus filhos, para planejar, para ser um estrategista. Mas antes de fazer reunião, seja como Neemias. Vá até seus filhos, vá até sua esposa, com um planejamento, seja estratégico. Porque é uma grande obra. Saiba que se você é mãe, Deus confiou a você filhos. Se você é pai, Deus confiou a você filhos. Você tem uma grande obra para ser executada. Você filho, Deus confiou a você seu pai. Deus confiou a você sua mãe. Você tem uma grande obra para realizar. E nós temos uma grande obra para realizar aqui na igreja. Da obra de Deus, nós não podemos parar. Jesus, ele nos chamou para sermos testemunha, aonde nós estivermos, aqui dentro, lá fora, no trabalho, na faculdade, aonde você estiver, dentro do ônibus, você é escolhido de Deus para ser testemunha, para ser um evangelista. Eu fui consagrado evangelista, todos vocês são evangelistas, porque é uma grande responsabilidade que foi imputada por Deus, de pregar o evangelho onde você for. É uma obra que não pode parar. E saiba que para tudo que você faz na vida, vai ter ventos contrários. Vai levantar inimigos, pessoas que querem te parar, pessoas que não querem o seu bem. Vai aparecer um Sambalate, vai aparecer um Tobias. Sambalate, ele era de nações vizinhas. Tobias, também nação vizinha. Gésem também, todos representavam uma nação. Nação que um dia tinha sido dominada pelo povo de Israel. Nação que não queria que Jerusalém se erguesse, nação que era contra o povo judeu, nação que queria exterminar o povo judeu, e eles estavam ali para poder impedir a construção do templo, a restauração do templo. Inimigos vão surgir para impedir os seus sonhos se realizarem, e às vezes surge até dentro de nós. Uma palavrazinha assim negativa, você não vai conseguir. Uma palavra dentro de você, saiba que é o inimigo que está implantando lá, repreenda. Uma palavrinha que faz você sentir um complexo de inferioridade. Uma palavrinha que faz você cair em depressão, às vezes internamente, às vezes externamente. Aprenda a lutar contra esses inimigos, aprenda a dizer não contra esses inimigos, porque eles vão tentar te parar. O tempo todo nós estamos enfrentando conflitos. Neemias, quando ele foi até o rei, ele estava determinado. Quando ele estava trabalhando, o texto que está lá no capítulo 6, versículo 3, que dá base a este culto, que é um ato profético, vai dizer que Tobias mandava mensageiros, queria parar Neemias, inventava coisas contra Neemias, blasfêmia contra o que ele estava fazendo, querendo denegrir a imagem de Neemias, falando contra ele a respeito do rei, querendo fazer com que aquela obra de qualquer maneira parasse. E Neemias não dava ouvidos. Neemias entendeu o que ele estava fazendo ali. Primeiro, ele estava debaixo da concordância do rei. Segundo, aquele que é o rei dos reis e senhor dos senhores, estava no negócio. Então, se esse está no negócio, vai à frente, não pare, por nada, não tenha medo, sabe? Porque aquele que está dentro de você é maior que tudo. Vá adiante, ele te fortalece, ele te capacita. É uma palavra para você, para mim também. Não se sinta sozinho, não se sinta incapaz. Quando você se sente incapaz, você de alguma maneira está, sabe, zombando daquele que é todo poderoso, daquele que pode todas as coisas. Porque aquele que está dentro de você, aquele que faz com que as coisas possam acontecer, creia nesse Deus, acredite nesse Deus, não se veja sozinho, você não está sozinho. Aleluia. E aí o que acontece? Mandavam mensageiros. Neemias diz assim: olha, eu não posso parar, eu estou realizando uma grande obra. Ele está dizendo, como disse o Léo no início, eu não posso ter distração, porque parar para conversar no meio de uma obra tão importante é uma forma de distração. A gente tem que tomar cuidado nos dias de hoje com distrações, porque são muitas, tá? E você vai encontrar distrações em todo lugar. Na televisão, algo pode te impedir de estar lutando pelos teus sonhos. Tem gente que deixa de vir para a igreja adorar a Deus por causa de uma novela. Na internet, cuidado com o que você assiste ali, porque pode distrair você e tirar aquele propósito de Deus no teu coração, que é de te manter edificado na presença dele.
Há muitas distrações nos dias de hoje. Hoje nós estamos vivendo os dias mais terríveis para aqueles que querem andar na presença de Deus. Há uma luta diária, há uma investida do inimigo, e é em todo lugar. Aonde você estiver, você pode determinar uma coisa no seu coração: eu vou seguir o exemplo de Neemias, eu não vou parar, eu não vou dar lugar a distrações. É tempo difícil, e principalmente para os jovens, assim como eu, né? Em determinado momento, Neemias vai dizer que o grupo que estava com ele trabalhando era obrigado a trabalhar com a ferramenta com uma mão e com a outra uma espada. E nesse momento que eles estavam construindo o muro, eles enfrentavam diversas batalhas. E ele tinha que dividir, colocar um para guerrear e outro para trabalhar. Havia uma adversidade contra eles, mas Neemias sabia que ele estava ali debaixo da direção daquele que pode todas as coisas. Aleluia. Imagine, ferramenta de trabalho com a mão, na outra uma espada. Imagine, pronto para guerrear. Nenhuma batalha está aí para nos tornar perdedores, mas vencedores. É ela que nos torna soldados forjados, preparados para chegar aos céus. Sabia que aqui nós estamos vivendo um momento de travessia, e essa travessia é que vai nos colocar como aptos de reinar juntamente com Cristo? É um teste para você e para mim. Se você viver aqui essa vida aqui, guerreando como um bom soldado, você vai estar do lado de Cristo. Você vai chegar aos céus, sabe? Tem coisas preciosas para nós lá. O que o olho não viu, o que o ouvido não viu e que não subiu ao coração do homem está lá preparado para nós. Apóstolo Paulo diz que ele tem uma certeza, que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. É só uma travessia, é só um teste, é só uma prova. Passe por ela e você vai chegar aos céus.